E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável, pegue um lanche e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Imagine estar de boa no seu trabalho e um fantasminha nada camarada acertar um objeto na sua cabeça. Eu não mereço isso. A câmera de segurança de uma pizzaria que estava monitorando a parte interna de uma cozinha flagrou uma movimentação sinistra que acabou dando uma chapuletada em uma funcionária. Aparentemente já era fim de expediente e o pessoal estava lá reunido batendo um papo antes de ir embora, até que um utensílio sai voando em direção a uma das mulheres, acertando a sua cabeça em cheio. Apesar de tudo ter ficado bem e ninguém se machucar, tanto ela quanto as outras mulheres olharam para os lados, procurando alguma explicação lógica para o que acabaram de presenciar. A não ser que essa funcionária fosse um ímã gigante, nada justifica que esse objeto atinja ela com tanta força e sem intervenção de ninguém. A partir de agora, para trabalhar nessa cozinha assombrada, vão ter que usar capacete como EPI. E eu acho que a moça ainda deu sorte, hein? Já pensou se o fantasma escolhesse acertar sua cachola com aquela espátula gigante de pizza que estava bem ao lado? Entrar em um elevador pode ser uma coisa comum do seu dia a dia, mas isso é porque ninguém lembra que aquilo é uma caixa de metal que te tranca com um monte de gente desconhecida. Olha só o que o sistema de segurança desse elevador aqui registrou em 2006. Enquanto as pessoas entram, essa mulher começa a dar uma risada de um jeito incontrolável, no melhor estilo Coringa. Hein? Até aí, até que eu entendo, porque às vezes é difícil segurar o riso, só que a situação passa de engraçada para assustadora em pouco tempo. Isso porque ela começa a sorrir cada vez mais alto e fazer cada vez mais movimentos com os braços, até que fica sozinha e dá uma pequena surtada dentro do elevador. Qual a explicação para uma coisa dessas, mano? Será que ela foi possuída por um espírito, demônio, ou ouviu a melhor piada do planeta Terra? A câmera de um carro está filmando essa rua bem movimentada, quando surge uma motinha com duas pessoas em cima. Só que quando o veículo de duas rodas vai fazer uma curva, algo inexplicável ocorre em plena luz do dia. Na frente deles aparece do nada uma outra motocicleta. Como assim? Perceba que o motorista até se assusta com a presença totalmente inesperada. Que viagem é essa, véi? Caraca, mano, como esse cara se teletransportou? Não vemos ele vindo pela via. É como se tivesse se materializado ou atravessado um portal dimensional. Qual a explicação para essa gravação? O que aconteceu aqui, rapá? Me conte aí nos comentários. Geralmente as missas são lugares bem tranquilos, e essa daqui estava seguindo isso, até que algo bem bizarro aconteceu. Ela foi realizada na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica na cidade de Itacoatiara, aqui no meu Amazonas, e foi transmitida, como de costume, em uma live no canal da igreja. Porém, os fiéis presenciaram um momento bem comum durante o ritual católico. Depois de um tempão ao vivo, a imagem perde a qualidade do nada, e podemos ouvir um grito realmente assustador. Mano, parece até que alguém está ardendo no fogo do inferno, mas a igreja falou que era um simples problema de som, tipo microfonia. Mas eu não sei não, hein? Isso daí tá bem esquisito. Em 2014, a câmera de segurança que filmava o quintal dos fundos de uma casa registrou algo que até hoje ninguém conseguiu dar uma boa explicação. Já era de madrugada e de repente, no meio da escuridão, parece surgir um objeto luminoso bem brilhante que desce do céu de um jeito suave. Não fica nem um minuto no chão e logo já levanta voo, desaparecendo em um piscar de olhos. Que diabo é isso? Repare que quando o objeto desconhecido desce, é possível ver mais ou menos a silhueta do seu formato,
mas quando ele sobe, se transforma em uma simples bola de energia. A teoria que fizeram a partir dessas imagens é que isso seria alguma espécie de sonda alienígena que capturou algo nesse quintal e depois foi embora até a nave-mãe. Nunca mais foi registrado nada como isso na região, e até hoje os donos originais das filmagens não conseguem ter certeza do que as câmeras capturaram na casa deles naquela noite. Um programa de TV revelou um vídeo feito por um amador de uma criatura bem esquisita, caminhando pelas ruas do que acreditam ser Manhattan, nos Estados Unidos. O vídeo deixou muita gente impressionada, sem conseguir identificar qual tipo de animal é esse. Seria uma espécie desconhecida? Um rato mutante? Sabe Deus. O esquisito é que o ser possui 3 olhos brilhantes, sendo um deles bem na testa, assim como o Tenshinhan. Tem o corpo de esquilo e a cauda de rato, além da pelagem negra. Nunca foi registrado em nenhum lugar do mundo essa espécie. Como explicar uma coisa dessas? Em um grupo de Telegram sobre ufologia, começou a circular um vídeo feito no interior de São Paulo, onde uma mulher flagrou diversas luzes vermelhas se manifestando no céu da sua cidade, sem nenhuma explicação aparente. São pelo menos 4 bolas de luz bem brilhantes e que fazem uma espécie de movimento em conjunto enquanto planam. Ao ver o vídeo, algumas pessoas começaram a tentar entender o que poderiam ser essas bolas iluminadas e sugeriram que seriam fogos de artifício ou até mesmo aqueles sinalizadores que eles usam muito no meio do mar. Só que nos dois casos, deveriam ter feito algum tipo de barulho explosivo, não é mesmo? E os relatos é que tudo aconteceu em absoluto silêncio, além do fato de não apagarem e nem descerem para o solo, deixando as dúvidas ainda maiores. Já outra parcela das pessoas que viram as imagens defendem que essas esferas podem ser algum tipo de tecnologia militar sendo testada, ou até mesmo uma nave alienígena. Seja como for, depois que as imagens viralizaram, nenhuma informação mais sólida sobre o ocorrido foi declarada. Das duas, uma: ou ninguém sabe do que se trata, ou estão ficando bem quietinhos. Essa youtuber chamada Shannon estava tentando gravar um tutorial de maquiagem como já era de costume, porém alguém estava empenhado em atrapalhar seus planos. Logo no começo do vídeo, uma das portas da sua casa se fecha sozinha, fazendo com que ela leve um susto por causa do barulho. Logo depois, ela aproveita o acontecimento para conversar com o público sobre algumas atividades estranhas que ela diz que estão acontecendo na sua casa de uns tempos para cá. Depois desse vídeo, Shannon passou a fazer cada vez mais registros sobrenaturais dentro da sua residência, achando que o lugar pudesse estar assombrado. Além dessas manifestações, a youtuber também sofria com o aparecimento de vultos em sua casa e até mesmo alguns barulhos assustadores que vinham dos corredores da residência. Tipo esse daqui no andar de baixo, que parece que há uma alma pedindo socorro de algum dos cômodos. Ela estava sozinha, então provavelmente se tratava de algum fantasma ou algo sobrenatural. Se fosse você no lugar dela, o que faria? Se mudava de residência? Chamava um exorcista? Se uma coisa não está parada, ela está em movimento, correto? Isso é um dos princípios básicos da física, mas eu acho que nesse caso essa regra não se aplica, desafiando completamente tal ciência. Na Argentina, enquanto passava pela rua, um jovem percebeu que tinha um pássaro no céu que não se comportava como os outros. Ele estava parado no ar, porém não batia as asas. Ué, mas como isso é possível? Além de flutuar sem explicação, a ave ainda fica girando, como se estivesse pendurada em alguma coisa. Mas quando a câmera se aproxima, é possível ver que não existe nada que possa estar segurando ou amarrando o animal. E se você é novo por aqui e nunca ouviu falar em diacho de falha na Matrix, é uma teoria de que vivemos em um programa e a nossa realidade não passa de uma simulação. É por isso que de vez em quando ocorrem erros inexplicáveis, como o do passarinho desse tópico.
Em uma praia nos Estados Unidos, um rapaz que passava suas férias no local percebeu que em cima de uma das pedras existia uma folha que foge de todas as características que você poderia imaginar de uma folha comum. Nesse caso aqui, ela está perfeitamente encaixada em um pequeno buraco que tem na pedra, o que por si só já é muito estranho, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Mas não para por aí. Ela se mexe sem parar em um movimento circular enquanto todas as outras ficam paradas, indicando que não estava ventando do jeito que parecia estar. Agora repare em outro detalhe, tem tanto tempo que está fazendo esse movimento que até já desgastou a pedra, mas como essa folha não apodreceu e não rasgou, porque o vento não a leva embora? Ué? Se isso não for uma falha na Matrix, eu não sei o que pode ser. Existem alguns casos onde parece que só a gente consegue perceber que algo de errado não está certo. Aqui esses primos estão batendo aquela bolinha na rua, igual a gente faz aqui no Brasil, só que como são norte-americanos, estão jogando um pouco de basquete enquanto uma outra pessoa filma tudo. O rapaz de amarelo vai tentar fazer uma cesta, enquanto o de preto põe a mão por cima para dificultar a jogada do atacante. Só que depois que ele consegue parar a jogada, a bola simplesmente desaparece diante da câmera. Repare que nem tem para onde essa bola ir, mano. O campo é totalmente aberto. De um lado tem a rua e atrás um gramado, sem obstáculos nem nada que possa servir de esconderijo para a redonda. Que viagem é essa, velho? E o mais estranho é que nenhum dos dois parece ter percebido o que aconteceu, nem mesmo quem está filmando, pois não conseguimos ver nenhuma reação de surpresa ou espanto, como se a memória de que havia uma bola ali até um segundo atrás tivesse sido apagada da cabeça de todos. Seria esse vídeo um bug na realidade ou é apenas algum truque? Agora, por aqui no Brasil, tem lugar que é menos, tem lugar que é mais. Só que alguma vez no ano faz um calor desgramado no país inteiro e é quase impossível ficar sem um ar-condicionado ou no mínimo um ventilador. Acontece que isso tudo gasta energia, né? A não ser que você seja essa pessoa aqui que gravou seu ventilador simplesmente funcionando sozinho, sem nem estar com o cabo ligado na tomada. O quê? Não acredito. Imagina se todas as coisas da sua casa fossem assim. Quanta grana a gente não ia economizar. Nesse caso aí, dá até para escutar a menina que está filmando ficando assustada com a situação. Gente, que isso? Gente, não tô zoando. Socorro. Por mais que pareça uma coisa boa objetos se mexendo por si só dentro de casa, quase nunca é um bom sinal. Porque quando não é uma falha na Matrix, pode ser alguma coisa sobrenatural que é até mais perigoso. Rapaz, se for um glitch no sistema, fantasma ou o próprio capiroto, não importa. Eu só queria que o meu ar-condicionado ligasse sem precisar de energia elétrica. A conta desse mês vem um absurdo. Agora imagina que você está passando pela rua e começa a ver um movimento na vegetação no meio da floresta. Só que não tem animal nenhum, e muito menos um ser humano por perto. Apenas as árvores e de repente uma delas simplesmente sai andando. Como assim? Não entendi. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma pessoa estava esperando alguém no estacionamento e começou a filmar a agitação das árvores logo atrás dele. A princípio, parece que uma rajada de vento passa pelas árvores, mas depois dá para ver que apenas uma está se mexendo, enquanto as outras continuam paradas. Após um tempo, ela começa a sair de onde estava e simplesmente parece caminhar para trás de algumas casas. Como seria possível uma planta sair de um lugar e ir para o outro? A natureza esconde algum segredo de nós, ou quem está controlando a simulação confundiu a árvore com uma pessoa e colocou ela para sair andando? Enquanto dirigia na rodovia, um motorista percebeu que existia uma coisa no céu que não deveria estar lá. Pelo menos não em um mundo normal, né? É fim de tarde e o céu está nublado, mas tudo indica que o objeto em questão é um hidrante, aqueles que tem espalhados no meio da cidade. A cena é tão impressionante que o cara até parou o carro para fazer o registro, porque caso não filme, com certeza
ninguém ia acreditar na história do objeto voador. Muitos falaram se tratar de um simples balão, porém eles não ficam parados desse jeito no ar. A tendência é subir e após um tempo descer, e não fica paradão dessa maneira aí. Outra coisa que mostra como essa cena está errada nos parâmetros da realidade é que aparentemente isso foi registrado em uma rodovia e os hidrantes costumam ficar dentro da cidade. Teria um hidrante viajado essa distância toda pelo ar? Eu já não tô entendendo mais nada. Cortar árvores pode ser um trabalho bem perigoso, porque se ela for muito grande pode causar um estrago na hora da queda, a não ser que a árvore em questão seja parecida com essa daqui, que não respeita nenhuma das leis da física. Na verdade, ela age completamente ao contrário. Um homem está usando motosserra para cortar o tronco, mas quando ela se separa da parte que está fincada no chão com as raízes, simplesmente começa a flutuar diante dos olhos de quem estava no local, ao invés de cair no chão como estamos acostumados a ver. O próprio cara que corta parece ter ficado surpreso com o que aconteceu, e a pessoa que filmava não perde tempo para fazer as imagens que parecem até bruxaria. Ao surgir na internet, a gravação gerou muitos comentários. Uma das teorias que explica essa loucura seria o vento, mas se ele tivesse forte a ponto de levantar um vegetal desse tamanho, os trabalhadores que estão ali já teriam voado há muito tempo, né? Vai ver, o estagiário da realidade alternativa esqueceu e apertou o botão de desligar a nossa gravidade. Uma moça foi chamada para fazer uma visita a um culto em uma pequena igreja em uma cidadezinha da Colômbia. Ela esperava louvar a Deus e escutar a palavra divina, porém não conseguiu prestar atenção em mais nada, apenas em um homem que parecia não ter cabeça. O vídeo foi enviado para uma conta no TikTok que posta vídeos sobrenaturais. A mulher que fez a gravação disse em direct ter ficado com muito medo e que não sabia explicar como algo assim seria possível. Tá, eu sei que milagres existem, mas um homem sem a cachola continuar vivo aí já é demais, né? Algumas pessoas que viram o vídeo acreditam que é a boa e velha falha na Matrix. Pô, cara, de novo! Pois os outros irmãos parecem nem se importar com o fato de ter um cara no meio da congregação sem uma parte do corpo, e de alguma forma apenas a garota pôde perceber esse erro na realidade. Seja lá o que for, eu que não voltaria para esse culto nunca mais. Muita gente acredita que quando um familiar falece, a sua alma permanece nesse mundo protegendo aqueles que ele mais ama. E um vídeo gravado por uma mãe pode provar que isso é verdade. Okay. A mulher estava filmando seu filho que tinha perdido o pai há poucos dias, quando uma mão surge do nada e segura o seu rosto. De onde o diacho desse membro saiu? Não dá para ver ninguém ali por trás. Segundo a mãe, só estava ela e o seu bebê no quarto. Então, quem tocou no pequeno? O mais bizarro é que o pai da criança tinha falecido há apenas 2 dias, por conta de um acidente no trabalho. A viúva acredita que a mão era do seu marido cuidando do seu filho. E não sei se reparou, mas o pimpolho ia rolar da cama e cair no chão. Porém, nesse exato momento, o fantasma segura para que ele não se machuque. Mano, depois dessa fiquei até arrepiado. E o pior é que estou gravando o diacho desse vídeo à noite. 2 amigos formaram dupla para fazer um trabalho da escola. A atividade era simples, gravar um vídeo denúncia sobre os problemas encontrados em seu bairro. E o que era para ser uma atividade tranquila para tirar aquele 10, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Ambos foram para um parque. Um deles ficou encarregado de filmar, o outro seria o repórter. E enquanto este falava sobre os problemas de iluminação do lugar, da falta de lixeiras e coisas do tipo, surge uma criatura que, mano, é um fantasma. Eu tenho certeza. Não tem como um ser humano surgir do nada desse jeito. A dupla fez toda a gravação e no momento não percebeu nada. Porém, ao chegar em casa, tomaram um susto na hora de editar, pois um ser de olhos brilhantes aparece ao fundo, como se quisesse fazer uma participação especial. Coitados desses 2, né? Imagine só estar se esforçando para tirar uma nota boa e uma criatura do além vem encher o saco. A parada é chata. Bom, pelo menos eles têm uma boa desculpa para entregar a atividade atrasada, né? Afinal de contas, apareceu um Gasparzinho enquanto eles estavam filmando. Olha,
eu levava um 0, mas não ia para um parque supostamente assombrado à noite e ainda por cima sem iluminação. Tá maluco? Uma recuperação é bem melhor do que ficar com um espírito de outro mundo fungando no meu cangote. O mais estranho é que uma garota havia falecido no local dias antes, de uma maneira que eu nem posso contar. Será que era o fantasma dessa moça? Você lembra da Sarah do BBB? Ela participou na edição passada do reality e foi protagonista de uma possível falha na realidade. Tudo aconteceu enquanto fazia uma dancinha no TikTok com mais outros 2 influencers, a GK e o Álvaro. E quando a gente assiste pela primeira vez, não parece ter nada de diferente do restante das dancinhas que estão em todo canto. Só que isso até prestarmos um pouco mais de atenção, especificamente no pé da ex-BBB. É possível notar algo que é no mínimo curioso, já que no vídeo vemos apenas 3 dedos no pé da moça. Que? É claro que ela poderia ter nascido com algum tipo de condição genética que a deixou desse jeito, mas a verdade é que nós já vimos ela na casa mais vigiada do país e tinha todos os 5 dedos nos seus pés, ou seja, só pode ter sido um erro de programação. Como uma coisa dessas pode ser explicada de outra forma? Seguindo a mesma linha do pássaro que voava sem bater as asas, é a vez do helicóptero que levanta voo sem mexer uma hélice sequer. Acredite ou não, mas essas imagens são reais e foram feitas em um estádio de futebol em plena luz do dia. E sim, uma coisa gigantesca e milhares de vezes mais pesada do que o ar parece estar simplesmente flutuando diante de todos. Existe uma explicação lógica para esse fenômeno. Na verdade, se trata de um efeito óptico bastante comum. Embora passe a impressão de que as hélices estão paradas, o que acontece no vídeo é que elas estão girando em sincronia com a velocidade em que a imagem está sendo registrada. Para deixar mais fácil, a câmera não consegue captar o movimento a tempo. Porém, mesmo assim, olha essas imagens e me fala se isso não tem mais cara de falha na realidade do que outra coisa. Montevidéu é a capital do Uruguai, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, e boa parte dos moradores da cidade observou um estranho fenômeno no céu. Até mesmo um helicóptero da polícia foi chamado para ver o que era. Vários objetos flutuavam bem no centro da capital. Repare que aparentemente existem 2 naves sobrevoando os prédios, quando do nada surge uma terceira. Que diabo é isso? Várias pessoas observaram o fenômeno e até mesmo a própria polícia, porém estranhamente nada foi divulgado pela mídia local ou internacional. Alguns vídeos amadores ainda circulam na internet, porém não houve uma explicação oficial para o que ocorreu. É claro que surgiram boatos de que o governo encobertou tudo para não causar pânico nos moradores, porém a filmagem assustadora continua dando o que falar entre a população. Muitos temem uma invasão alienígena, ao melhor estilo Independence Day. Vale lembrar que o país é bem próximo do Brasil, ou seja, se os aliens tocarem o terror por lá, certeza que a próxima parada será as terras tupiniquins. Espero que essa gravação tenha uma outra explicação, ou se for verdadeira, que os manos ETs venham em missão de paz. Esse vídeo foi feito por youtubers asiáticos em uma região chamada 3 Quadrados Míticos. O local foi feito para ser um cemitério de mais de 200 túmulos de soldados que não foram identificados e faleceram em combate. O bizarro é que ao passarem por perto, moradores locais dizem ouvir gritos e alguns até mesmo já viram espíritos caminhando entre os túmulos. E por incrível que pareça, é nesse cenário que os meus amigos de profissão resolveram gravar um vídeo. Os youtubers vão até lá e um deles vê um túmulo vazio. Logo ele decide se deitar para fazer um experimento. Nem preciso dizer que isso foi uma péssima ideia. Não. Você é burro, cara, que loucura. Não demora para alguma força invisível puxar sua camisa. O pior é que não para por aí. Ao se distanciar um pouco do local, os 2 rapazes conversavam sobre o que ocorreu, porém algo sobrenatural o puxa pelo ombro. Como você pode ver, realmente parece que uma força o fez ir para trás. Esse tipo de movimento é difícil de reproduzir, né? Se realmente for uma farsa.
Muitos dos comentários no vídeo falaram que um deles cometeu um grande erro ao deitar na tumba e que por sorte a dupla permaneceu viva, pois esse ato foi uma falta de respeito e isso irritou os espíritos. Caramba, ainda bem que vocês não pedem para eu ir em locais assombrados, né? Acho que os inscritos desses dois não se importam muito com a segurança deles. Você acredita na existência de fantasmas? O fantasma, na crença popular, é a alma ou espírito de uma pessoa falecida que pode aparecer para os vivos de maneira visível ou através de outras formas de manifestação, e que, dependendo da cultura, essa aparição pode ser algo positivo ou negativo. E o motivo dessa pergunta é devido ao que aconteceu na Indonésia. Em uma estrada escura de um pequeno vilarejo, dois amigos passaram por uma situação arrepiante e, pasme, foi tão assustador para eles que os dois começaram a orar continuamente. E cada vez mais que se aproximavam da figura que parecia ser uma menina pálida, o momento se tornava mais aterrorizante. Como se não bastasse, a garota voou na frente dos dois homens. Veja só o momento. É possível notar que, ao voar, a menina parece se transformar em algo diferente das características humanoides. Muitos falaram que esse ser não se tratava de um fantasma, e sim de uma espécie de anjo que flutuou em direção ao céu. Rapaz, eu na situação desses caras não ia querer saber se era do bem, do mal, e sim fugiria dali o mais rápido possível. Que fãs são capazes de fazer coisas impossíveis pelos seus ídolos, isso não é novidade, e não tem detalhe que passe despercebido de um fã-clube altamente dedicado. O que aconteceu com um grupo de rap mexicano bastante popular chamado Cartel de Santa vai te provar isso. Com mais de 64 milhões de visualizações, o clipe oficial deixou muitos fãs confusos e também assustados. O clipe inicia com um cara esperando sua namorada no carro, até que ela chega e ele a ajuda a entrar. Pessoas comuns não notaram nada de diferente, mas como eu disse, nada passa despercebido aos olhos de um fã-clube atento. Na frente do carro, os faróis iluminaram uma figura acinzentada e agachada nos arbustos, que de repente levanta ao olhar para o casal e desaparece rapidamente. Alguns acreditam que poderia ser um membro da equipe técnica que foi gravado acidentalmente, mas por que ele estaria sem camisa? A sua cor cinza também não parece com o tom natural da pele humana, e seus braços são anormalmente finos. Por essas e outras, há quem diga se tratar de um ser paranormal filmado por acidente. Apesar de vários questionamentos, o grupo não divulgou nenhuma declaração sobre o ocorrido e essa aparição permanece sendo um grande mistério. Um homem que trabalha como entregador em Nashville saiu para entregar seus pacotes até que algo totalmente bizarro chamou sua atenção. Acontece que havia uma vassoura simplesmente flutuando no céu. O rapaz ficou tão chocado, e talvez com receio de que ninguém acreditasse, que saiu do veículo e gravou o objeto no ar. Veja só o vídeo. Look, it's just floating. Like, seriously. There's no wire, there's nothing it's connected to. Agora, como isso é possível? Não havia nada por perto para servir de apoio ou que sustentasse o objeto no ar. Também não se trata de uma pipa ou um balão, e nem vemos um equipamento próximo a ela, como um drone capaz de levantá-la. Caramba, é a Nimbus 2000, mano, só pode. Será que o Harry Potter foi dar um rolê e esqueceu ela por aí? O rapaz que fez a gravação bizarra se chama Luca e possui uma conta no TikTok. E se observarmos o seu conteúdo na plataforma, não existe nada com computação gráfica. Muitos falaram que era CGI, porém o cara mesmo veio a público na sua conta falar sobre o caso. Ele disse ser um simples entregador e que não entende muito sobre tecnologia. Comenta ainda não saber se era voodoo ou algo do gênero, e que ficou muito perplexo e nunca mais quer ver nada parecido com aquilo. Mas e aí, o que você acha? Um fenômeno paranormal ou um cara querendo chamar atenção na internet? Não sei te dizer. Na década de 90, uma série de ataques a animais das zonas rurais deixou as pessoas do continente americano em choque.
sendo o Brasil o país com maior número de relatos nos noticiários. Estranhamente, as mortes eram muito parecidas e, por isso, foram atribuídas pela cultura popular a um suposto animal conhecido como chupacabra, apesar de suas vítimas não serem apenas dessa espécie. E o que você está prestes a assistir vai te fazer questionar sobre essa lenda. Em um sítio na Colômbia, um grupo de homens reparou que seus animais estavam bastante agitados, até que um deles notou a presença de um convidado inesperado. Ao perceber que algo estava agarrado em uma das cabras, os rapazes se assustaram e rapidamente atacaram o ser que até então acreditava-se ser o chupacabra. Após livrar o animal com um pedaço de pau e muito ódio, os caras partiram para cima dessa criatura inexplicável. O bizarro é que o ser parece ser feito de fumaça e rapidamente some na escuridão. Eu nunca vi um animal desse tipo aí, viu? Muitos pensaram se tratar de um morcego. Bom, só se for o morcego do mundo da Alice, porque os que vivem nessa realidade não parecem nem um pouco com isso. Já assistiu o filme de terror que, naquele auge da cena, do nada aparece um brinquedo infeliz que te faz tremer de medo? Geralmente o objeto é assombrado por algum espírito, mas o que você está prestes a assistir vai te deixar de boca aberta. Um rapaz gravou seu robô do Capitão América se movimentando como qualquer brinquedo comum. Acontece que ao abrir o objeto, o mesmo estava sem pilha. Dá uma olhada no vídeo. O rapaz relata que o brinquedo sempre surge em cômodos diferentes da casa e simplesmente se aciona sozinho. Louco, não? Agora, imagina ir ao banheiro de madrugada e do nada seu brinquedo começar a se mexer. Te garanto que não seria tão fofo como no filme Toy Story. Se você é do tipo que curte fazer trilha e acampar na floresta durante a noite, dá uma olhada no que aconteceu em Azusa, na Califórnia. No dia 27 de junho de 2015, policiais estavam fazendo uma ronda noturna em uma rodovia principal, mas acabaram mudando o percurso, pois haviam notado indícios de incêndio em um ramal. Até aí tudo normal, só que não. Ao dobrar a viatura, se depararam com uma mulher que se encontrava no centro de um círculo de fogo. Ela estava de braços cruzados, com a cabeça baixa e aparentemente o fogo não a queimava. Como assim, mano? Ao notar a presença dos policiais, a mulher levantou a cabeça, ergueu os braços e surpreendentemente surgiu uma chama em sua boca, deixando todo mundo amedrontado. Algumas pessoas acreditam que se tratava de um ritual de bruxaria e essa moça estaria em transe. Bom, os tiras não quiseram ficar lá para perguntar e resolveram sair fora. Eu particularmente acho que fizeram a escolha certa. Hoje em dia, grande parte das pessoas possui celular com câmera, e assim como esse aparelho registra nossos momentos felizes, ele também pode capturar coisas assustadoras que acabam passando despercebidas em nosso dia a dia. Na Venezuela, uma garotinha estava brincando com o telefone até que ela começou a gravar sua mãe arrumando a cozinha. Papo vai, papo vem entre as duas, e a menina começa a movimentar a câmera do aparelho pelo ambiente. Mas o que ninguém esperava é que ela capturaria algo perturbador no corredor que dá acesso à sala. No cantinho escuro, perto do garrafão de água, um ser gigante negro aparece do nada, e quando a câmera gira novamente, a estranha figura simplesmente desaparece. Como se não bastasse, o dispositivo do garrafão é acionado, derramando o líquido pelo chão, até o momento em que a mãe da menina aperta o botão para desligar. Há boato de que essa sombra seria o espírito do antigo dono da casa que faleceu enquanto dormia, e por não aceitar novos moradores, ele aparece fazendo travessuras com os inquilinos. Você sabe o que significa poltergeist? Este termo tem origem alemã e polter significa fazer barulho e geist espírito, ou seja, espírito barulhento. Esse é considerado um fenômeno sobrenatural que causa manifestações físicas praticadas por supostos espíritos ou fantasmas. Essas atividades paranormais não ocorrem durante uma social entre amigos em um ambiente claro, né? Errado, porque dessa vez aconteceu. Em Lipsia, na Alemanha,
Dois amigos se reuniram para assistir um filme enquanto tomavam drinks, e do nada uma das taças se quebra inexplicavelmente. Ele tenta explicar para o amigo que acaba de entrar na sala, mas ambos ficam sem entender o que aconteceu. Até que novamente o objeto se quebra, agora na presença dos dois, e cai no chão com bebida e tudo. Rapaz, se fosse dar um nome para esse Gasparzinho, seria Fantasma da Lei Seca. Parece que ele não curte muito ficar em um ambiente com bebida alcoólica. Trabalhadores de uma academia situada na Colômbia reclamaram ao chefe que alguém sempre bagunçava o ambiente de trabalho, as coisas surgiam fora do lugar e equipamentos apareciam quebrados, mesmo com pouco movimento. Em seguida, o gerente colocou câmeras de segurança e acabou capturando algo assustador. Uma cadeira começou a se movimentar sem o auxílio de nada e ninguém. Porém, esse não foi o único objeto. Uma corda também se mexia sozinha, mano. Dá só uma olhada no vídeo. Reza a lenda que essa academia é assombrada pelo antigo dono do imóvel que faleceu após cair da escada desse prédio. Quando vivo, ele não aceitou a oferta de compra do estabelecimento por uma rede de academia e, como forma de expressar sua indignação em outra dimensão, ele sempre bagunça o ambiente. Acho que é por isso que o local tá vazio, né? Afinal de contas, ninguém quer malhar em uma academia assombrada. Um rapaz colombiano chamado Diego Spikes havia se mudado para um apartamento novo com sua esposa e com isso gravou uma sequência de vídeos dessa nova conquista, porém ele acabou filmando algo assustador no armário de sua sala. Na intenção de mostrar o cômodo finalmente mobiliado, eis que surge uma mão branca e pequenina como se uma criança tivesse se escondendo no armário, o que já seria impossível, já que somente ele e sua esposa se encontravam naquele momento. Além disso, Diego levantou rapidamente assustado e mostra que não tinha ninguém dentro do móvel de madeira. O homem relatou que a partir desse dia não para de ter pesadelos. E para piorar, ele filma novamente algo assustador. Dessa vez, ele ouve batidas vindas de dentro do armário e pela fresta podemos ver uma garotinha pálida. Porém, ao abrir completamente, não havia ninguém lá dentro. Esse vídeo não tem cortes. Eu acho que uma criança não conseguiria sair dali para se esconder de uma forma tão rápida. Na região existe a lenda da garota de branco, e essa menina fantasma assombra pais que não cuidam dos seus filhos. Embora seja estranho um fantasma de uma criança ter um senso de justiça tão grande, muitos moradores acreditam nisso. Porém, o rapaz disse não saber de nenhum filho que ele tenha abandonado. Você acredita na existência de extraterrestres? Talvez não, mas existem muitos seres que vivem no mais profundo do oceano e parecem criaturas de outro mundo. Na Rússia, um homem caminhava calmamente perto de uma praia até que ele percebeu algo totalmente fora do comum se movimentando. Sem acreditar, puxou a câmera do telefone e filmou uma criatura preta de aspecto pegajoso como se fosse uma lesma gigante. Biólogos viram o vídeo e dizem não saber do que se trata. É grande demais para ser da classe gastrópoda, sendo esse um possível ser desconhecido e nunca visto pela humanidade. Estima-se que 70% dos animais existentes na Terra são desconhecidos, porém pelo jeito desse bicho desconfio que ele veio diretamente do espaço. Eu já assisti o filme do Venom e sei que é melhor ficar longe de formas de vida desconhecidas e pegajosas. O melhor que esse cara faz é sair correndo dali e avisar as autoridades.
Existem diversos momentos extremamente estranhos que presenciamos ao longo da vida, mas filmar uma situação assim é o mais difícil. Afinal, às vezes tudo acontece de uma hora para outra e não é possível pegar o celular a tempo. Porém, essa mulher foi rápida e conseguiu registrar o que parecia ser uma criatura desconhecida. Veja que é pequena demais para um ser humano comum e possui um formato humanoide. O céu é bastante escuro e anda com cautela, como se não quisesse alertar ninguém da sua presença. A mulher que gravava se assustou e por isso parou e simplesmente saiu correndo. Afinal de contas, o desconhecido sempre faz o ser humano ter medo. Para alguns que viram a gravação, trata-se de um duende ou gnomo. Caramba, mas será mesmo? Para mim, esses seres mitológicos eram iguais os do filme da Xuxa. Esse é mais um caso de exploradores paranormais que gostam de fazer filmagens quando vão a locais abandonados, mas essa história é muito macabra. Os moradores ao redor de um antigo hospital psiquiátrico, já abandonado há muito tempo, avisaram dois rapazes que possuem um canal no YouTube que estavam ouvindo gritos e outros sons estranhos vindo do local, além de que as luzes eram acesas sem qualquer explicação. Decididos a realizar uma investigação, os dois foram até lá e começaram a filmar o banheiro à noite, que foi o horário em que os moradores disseram ouvir tais sons. E a partir daí, tudo começa a piorar. Os dois estavam dentro de uma das cabines do toalete, narrando toda a situação que contaram para eles. Mas ao subir um pouco mais a câmera para mostrar ao redor, foi possível ver uma figura muito estranha, como se fosse uma caveira ou algo assim. Os dois não pensaram duas vezes e começaram a correr. Ao virar a câmera para baixo na hora que estavam escapando, também foi possível ver que pela parte de baixo da cabine havia outro rosto observando os dois. O mais estranho de tudo é que as figuras pareciam ter a face extremamente pálida, mas possuíam os olhos negros como a noite. Infelizmente, depois ambos os rapazes contaram que começaram a ver as mesmas figuras nas suas casas, mas como não existem registros, não conseguimos saber se eram reais ou apenas fruto de suas imaginações apavoradas. Se não quer que um bicho desse apareça no seu banheiro, já deixe seu like e se inscreva no canal aí. Esse é provavelmente um dos vídeos mais estranhos que vou te mostrar hoje, pois foi possível ver nitidamente 4 espíritos passando por um carro, e tudo foi filmado com a câmera de segurança de um estacionamento. Inicialmente podemos ver um homem entrando no seu veículo, acendendo as luzes e se preparando para ir embora, mas de uma hora para outra, ele simplesmente para o automóvel e conseguimos ver uma figura escura e meio transparente se aproximando. Que diabo é isso? Esse espírito chega pela lateral do carro e simplesmente entra ou atravessa ele, sem a necessidade de abrir nenhuma porta, como se fosse intangível. E a situação não termina por aí. Depois do primeiro, mais 3 espíritos surgem e vão em direção ao carro. Durante tudo isso, o motorista aparentava estar inquieto e nervoso com a situação, mas não sei o que aconteceu em seguida. Muitas pessoas questionaram sobre a possibilidade de ser um erro da gravação, mas como explicar o medo do dono do veículo? Parecia que ele estava vendo a mesma coisa que as câmeras estavam captando. Simplesmente bizarro. Este vídeo foi postado por um rapaz que estava parado em um estacionamento com um amigo, quando do nada as luzes de toda a região em que estavam começaram a piscar. Em filmes de terror esse tipo de coisa sempre acontece, pois seres de outro mundo causariam interferência nas lâmpadas. Segundo a trilogia Matrix, esses efeitos que saem do controle são falhas acontecendo dentro do próprio programa que rege o mundo, e elas acabam causando alterações no universo que conhecemos. Você acha que isso seria possível nessa situação? O mais estranho é que as luzes das casas não estão piscando. Se fosse um problema na rede, era para as lâmpadas da residência apresentarem falha, não é verdade? Porém, o erro ocorre apenas nos postes, o que é bem estranho. Por enquanto, viagens no tempo são impossíveis para os seres humanos. Não temos tecnologia para isso, e transportar algo com muitos átomos ainda é fisicamente impossível. Contudo, parece que algumas pessoas já descobriram como burlar as leis que regem o mundo e não contaram para ninguém. Essa gravação, por exemplo, foi realizada em um dos shows do astro do rock Elvis Presley, ícone da música dos anos 70.
É claro que nessa época não existiam smartphones como os que tem hoje. Então, o que exatamente aquela mulher está segurando para filmar o espetáculo? Não sei te dizer. Parece muito o celular, mano. Mas eles nem sequer estavam em projeto enquanto esse show ocorria. Com base nisso, muitas pessoas começaram a dizer que a moça é na realidade uma viajante do tempo. Isso explicaria o motivo dela estar usando um aparelho tão moderno em uma época que não tinha nem o Nokia tijolão. O que você pensa sobre esse vídeo? Vídeos que aparecem na internet de OVNIs têm grandes chances de serem falsos, afinal de contas dá para colocar efeitos visuais e lançar na internet muito facilmente. Porém, e quando a nave dos manos ET aparecem ao vivo e em cores em um programa de TV? Fazer uma montagem do tipo é bem mais difícil, não é mesmo? Bom, foi exatamente isso que aconteceu quando a câmera do Brasil Urgente mostrava como estava o tempo no estado da Bahia, que possuía muitas previsões de chuva. Tudo parecia bem, mas ao fundo da imagem conseguimos ver um objeto passando de forma muito veloz e com um formato meio oval, se assemelhando a um disco. Os apresentadores rapidamente perceberam a movimentação estranha e chegaram a comentar sobre. O avião passando lá, é avião ou disco voador? Antes que você se questione se não era um avião, essa possibilidade foi completamente descartada por conta da velocidade e do formato do suposto OVNI. Nesse zoom dá pra ver que não tem nada a ver com uma aeronave, pelo menos não do planeta Terra. A gravação feita por um programa brasileiro rodou o mundo, sendo analisada por especialistas até mesmo da Inglaterra, que não conseguiram identificar do que se tratava, sendo um verdadeiro objeto voador não identificado. Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Em um jogo de vôlei com a rapaziada da escola que estuda à noite, um jovem sai para buscar a bola depois de uma jogada mal feita e quando retorna, simplesmente não conseguimos mais ver a sua sombra. Observe que todas as outras pessoas possuem a sua, menos o homem que acabou de voltar da escuridão. Qual a explicação para isso? Muita gente especulou sobre a possibilidade de ser um vampiro, que além de não ter reflexo, também não tem sombra. Mas o que um filhote do Drácula estaria fazendo jogando vôlei no recreio em vez de caçar suas vítimas? Talvez seja uma forma de se aproximar do rango sem levantar suspeitas. O vídeo curioso foi feito do alto do muro pela câmera de segurança da instituição de ensino e ninguém soube explicar como uma coisa dessas pôde ocorrer. Maluco, do jeito que sou medroso, eu trocaria de turno e passaria a estudar pela manhã. Contudo, nenhum vídeo que você já tenha assistido na internet vai chegar perto de ser tão assustador como o que foi filmado nessa academia ao ar livre, em plena luz do dia e o melhor, com uma câmera de ótima qualidade, bem diferente de outras filmagens de fantasmas que parecem serem feitas em um Galaxy Pocket. Esses aparelhos de musculação são montados especificamente para que idosos e pessoas que não têm muita grana consigam se exercitar de forma gratuita e fácil. Mas é importante comentar que os equipamentos são pesados, afinal todos são de ferro e por isso não se movem com tanta facilidade. No vídeo, apesar de não haver ninguém sentado na cadeira, ainda é possível ver que ele está se movimentando de forma ritmada, como se alguém realmente estivesse realizando os exercícios, prestes a terminar a série de musculação do dia. Até os Gasparzinhos querem ficar maromba. Bora! Esse garoto, por exemplo, consegue ficar sentado em cima da água, em uma posição de meditação. Ué? Você deve estar pensando, tem alguma coisa ali embaixo que segura ele. Acontece que um de seus amigos passa a mão e até mergulha embaixo dele, mostrando que não tem nada que o mantenha em cima da água. Como pode fazer isso? Vai totalmente contra as leis que regem o universo. O garoto chamado Dinesh se diz muito religioso e segue o deus da água e do oceano. Segundo o mesmo, ele pediu para que Varuna lhe desse alguma habilidade especial.
Dessa forma, ganhou o poder de ficar em cima da água, assim como fez Jesus Cristo. Será que tem alguma corda que não podemos ver? O estranho é que não aparece nada na imagem. Se for um truque, é muito bem feito. E esse rapaz já pode ganhar dinheiro se apresentando em um circo. Um jovem pai sempre ouvia que sua filha tinha uma amiga imaginária, mas o que ele não esperava é que, em vez de ser fruto da imaginação da menina, o diacho do espírito do capiroto apareceria ao vivo e em cores, aqui mesmo no mundo dos vivos. Certo dia, ele ouviu sua pequena conversando e achou estranho, já que era de madrugada. Quando chegou mais perto, levou um baita susto. Amy? Caracas, mano. Imagina você como pai vendo um espírito perto de sua cria. Rapidamente ele correu para observar o que era aquilo. Porém, inexplicavelmente, só tinha a garota dormindo profundamente sentada na cama, como se tivesse em transe. Como explicar uma situação dessas? Se fosse armado, a pessoa que fez o papel do fantasma não conseguiria sair tão rápido, e ali não tem nada para se esconder. Então a única explicação que vejo é que se trata de um espírito. Infelizmente, o homem disse que não pode sair da sua residência no momento, porque está sem grana, então ou fica lá ou mora na rua com sua filha. Nessa situação, o que você faria? Eu chamaria um padre para exorcizar qualquer espírito ruim, até juntar um dinheiro para me mudar. Nos games, do nada, algo começa a voar inexplicavelmente. Se você gosta desse tipo de entretenimento, sabe que a comunidade chama esse erro de programação de bug. Em um jogo é completamente normal dar aquela bugada marota. O problema é quando algo assim ocorre na realidade. Um motorista ia estacionar seu carro em um mercado em Miami, quando viu uma cena totalmente sem sentido. A folha de uma palmeira simplesmente voando. Agora meu cérebro deu até uma tela azul, mano. O homem dá um zoom e a qualidade da câmera do seu celular é boa, mas mesmo assim não podemos ver cabos ou linhas segurando aquela folha. Uau! Será que Hermione fez o feitiço da levitação nessa coisa? Ou é uma falha na realidade? Alguns comentaram que pode ser uma teia de aranha que a segurou, mas não sei não, hein? Parece pesado demais para algo assim acontecer. Mas o que você acha? Pode ser que Morpheus está dando pistas que vivemos em um grande programa de computador, hein? O real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Tem coisa que passa na TV e não pode ser explicada. Um homem norte-americano estava assistindo um pronunciamento de Donald Trump, mas o que chamou a atenção não foi o topete do chefe de estado e muito menos sua cor laranja, e sim uma estranha senhora atrás do ex-presidente. Mano, veja que bizarro. O rosto dela é demoníaco e também assustador. Parece um cão chupando manga. Alguns falaram que pode ser uma reptiliana e que o disfarce falhou, mostrando a sua verdadeira forma. Já outros acreditam que ela estava possuída, por isso essa expressão bizarra. Os mais céticos acreditam que é apenas uma falha na câmera. Falha na câmera? Eu acho que não, hein? Se realmente se tratasse de um erro, toda a imagem estaria bugada e não apenas o rosto da mulher. Você concorda comigo? Então qual a resposta para esse mistério? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Imagine ir beber água e descobrir uma possível falha na Matrix. Foi isso que dois irmãos acreditam ter achado dentro de sua própria residência. Mira, mira. Tiene como... Sí, pero no toques. What? Ué, uma gota flutuando em um filtro de água? Veja que o jovem passa a mão embaixo e a garota passa a unha na parte de cima, mostrando que não havia nada segurando o líquido. O Zé Gotinha estava lá voando como se estivesse no espaço, em gravidade zero. O vídeo foi postado em um perfil do TikTok desse rapaz chamado Jimmy e rapidamente viralizou na plataforma.
Afinal de contas, todos queriam ver essa gravação que pode mostrar que nossa vida é apenas uma simulação. Como uma coisa dessas é possível, meu parça? Será que existe uma explicação científica? Eu não consigo enxergar uma resposta. Mas se você aí de casa tem alguma teoria, deixe aqui nos comentários que vou dar um coraçãozinho, beleza? A Bíblia fala sobre vários casos de possessão demoníaca, principalmente no Novo Testamento, onde o próprio Jesus Cristo tirava o capeta do corpo das pessoas. Mais tarde, esse dom foi passado também para os discípulos. E pelo que parece, não era apenas naquela época que fenômenos do tipo aconteciam. Existem na internet vários vídeos de possíveis possessões feitas por demônios, onde pessoas passam a agir de maneira agressiva e totalmente sobrenatural. Como nesse vídeo, onde uma mulher se encontra em um trem. Ela olha algo no celular e parece que esse é o start para o coisa ruim entrar no seu corpo. Do nada, seus olhos ficam maiores. Ela começa a fazer caretas e rosna como um animal. Outro indicativo que se trata de algo sobrenatural é que ela não pisca em nenhum momento, o que não é normal para um ser humano, né? A moça então ataca um passageiro. Pelas regras do YouTube eu não posso mostrar esse tipo de coisa, então vou narrando e meu editor vai colocar algumas cenas de desenhos animados só para ilustrar, beleza? A mulher pula no pescoço de um cara que está bem ao seu lado e o segura por alguns segundos. Após, puxa o seu cabelo. O homem não consegue reagir, afinal de contas ela tem muita força, algo incomum para uma mulher. Para falar a verdade, incomum até mesmo para o gênero masculino. Será que realmente ela ficou possuída? Como explicar essa reação super estranha? Em um minuto, mexe na bolsa, super normal, e do nada, se transforma em alguém completamente bizarra e assustadora? Uma família irlandesa foi usar uma babá eletrônica pela primeira vez, e já dá para perceber que não é das melhores, já que a imagem tá pior do que uma TechPix. Porém, mesmo assim, o que vai acontecer não deixa de ser assustador. O vídeo, feito em outubro de 2018, mostra a mãe e seu bebê, e o maridão chamado Alan Smythe assistindo e conversando com elas de outro cômodo da casa. Quando o homem vai ver o rosto da sua esposa, captura algo inesperado. Veja se consegue perceber. Oh, you can. One sec. Let me check if I can get your face. Say hello, Liz. Alguém aparece espiando do banheiro, enquanto a mulher está de costas. Alan se desespera e sai correndo até sua família para ver se estavam bem, e como é de imaginar, não tinha ninguém dentro do banheiro. A quem pertencia aquele rosto então? Como explicar uma coisa dessas? Eu que não confiava de criar meu filho nessa casa aí, hein? Acho bom começarem a procurar outro endereço. Existem muitas, mas muitas coisas que simplesmente não tem explicação. E essa em especial não poderia deixar de ser comentada. Afinal, o reflexo deveria ser uma das coisas mais confiáveis que nós temos. Mas até ele é capaz de nos enganar. Esse homem está filmando a sua própria casa para mostrar uma situação super estranha que aconteceu, onde em um quadro com a proteção de vidro é possível ver o reflexo das luzes do seu lustre acesas. Está enxergando? Ué, mas isso é normal. Sim, se tivessem ligadas. Acontece que quando ele vira para mostrar o lustre com as tais luzes, as mesmas estão apagadas, sem a menor possibilidade de estarem refletindo claridade dessa forma no vidro. O questionamento que fica é: o que está acontecendo aqui? Still see it. Lights are off. You can still see it. I'm like crouched down to show you. That's a glitch in the Matrix, my friend. O homem começou a alegar que era uma falha na Matrix. O cabeludo estava quase saindo da casa para procurar pílulas azuis e vermelhas e fazer a sua escolha. Na Tailândia, um pescador chamado Dash Irishai, de 41 anos, capturou uma criatura difícil de explicar de qual espécie se trata. E por isso resolveu fazer um vídeo para mostrar ao mundo, já que pescador tem a fama de aumentar suas histórias. O cara estava na província de Krabi, no sul do país, quando puxou das profundezas um ser que parece mais um vilão de filme de heróis do que outra coisa.
O bicho, que se assemelha a um simbionte do Venom, possui 20 pernas longas, e é claro que Deixa não tocou na criatura, pois poderia ser venenosa. A espécie, até então desconhecida, foi devolvida ao oceano, o que foi uma pena, já que pesquisadores de todo o mundo estavam interessados em saber mais sobre a estranha criatura. E ele fez bem, viu? Eu já assisti Esquadrão 2 e sei que quando vemos uma estrela do mar alienígena, é melhor deixar ela no seu canto e não tentar estudá-la. Vai que essa coisa possa controlar mentes igual o Starro. Um rapaz entra no seu banheiro para gravar as batidas que estão vindo do teto, que são bem altas. Depois de mostrar o seu teto onde visivelmente não há nada, ele retorna a câmera à sua posição inicial. Bem na hora que conseguimos ver o reflexo, é possível observar uma mulher muito estranha atrás da cortina. Ela tem a pele acinzentada, cabelos longos e negros e olhos brilhantes muito assustadores, que parecem que vão levar sua alma para morar junto do capiroto. Ó o bicho vindo, moleque. Porém, quando aponta para o local da aparição, não havia nada ali, como se o ser tivesse evaporado ou existisse apenas no reflexo. Como essa mulher conseguiu sumir tão rápido? O que ela estava fazendo na banheira do cara? Meu amiguinho, chame um padre, uma rezadeira, seja lá o que acredita, para expulsar esse espírito ruim. Ou faça melhor, ache um novo lugar para morar antes que seja tarde demais. Este é com certeza um dos vídeos mais chocantes e estranhos que já foram disponibilizados na internet. E olha que eu já tive a oportunidade de assistir muita coisa nesses 7 anos de canal. O vídeo é amador, mas podemos ver claramente que não sofreu nenhum tipo de edição antes de ser postado, pois existem várias pessoas interagindo com o fato sem explicação. Inicialmente parece ser apenas uma nuvem mais escura no meio do céu, mas conforme a imagem vai se aproximando, conseguimos observar um pássaro que ficou preso em pleno ar. Caracas. Conseguimos ver também que os bombeiros estão presentes no local e parecem estar tentando puxar a ave, mas o animal simplesmente começa a flutuar para longe, como se estivesse sendo levado por algo invisível. Como explicar esse vídeo, velho? Seja lá o que tenha acontecido, alguma coisa foi capaz de paralisar o pássaro no meio do seu voo, fazendo ele quebrar todas as regras da física. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.